Sobre inteligência artificial. Será que as máquinas vão dominar o mundo? Ou será que nós podemos utilizar esses serviços para organizar e alavancar os nossos negócios? Esse é o tema da nossa conversa agora no Mais Empreendedorismo. Renan Lafranc já está aqui comigo, gente, e também a professora Ana Mauriceia. Ela é professora e estuda sobre inteligência artificial. Eu queria que vocês falassem pra gente, né, Renan, de que forma a inteligência artificial pode alavancar os negócios dos empreendedores. Vamos lá. Primeiro, parabéns, Laís, pela tua estreia. Tá maravilhosa, viu? Obrigada. Essa área está sendo substituída com muito potencial e muita credibilidade. Muito obrigada. Viu? E aí trouxe aqui minha amiga, professora e doutora Ana Mauriceia, para a gente falar um pouquinho sobre esse mistério, né? Que já não é tão mais mistério, que é a IA, a inteligência artificial. Como que a gente pode utilizar isso nos negócios e na carreira profissional também, né? Primeiro a gente tem que desmistificar, né? Sim. A gente tem que desmistificar porque a gente talvez tenha uma visão do cinema, que era maravilhoso e assistir o filme, né? Verdade. Mas a gente já está envolto em inteligência artificial há muito tempo. O Google já fazia a gente ver coisas que a gente não imaginava. Sim. As redes sociais, a compra na internet, o Uber. Verdade. Então, a inteligência artificial, na verdade, é um sistema, vamos imaginar assim, que usa a informática para ser treinada, para pensar e tomar decisões como máquina, nunca como humano. Porque ela não tem emoção, ela não tem senso moral. Mas ela pode nos ajudar em tarefas, que é isso que a gente está pensando agora, né? Eu acho que é importante isso, porque às vezes a pessoa acha que a inteligência artificial vai substituir, né, os seres humanos. E agora, você falando aí um pouquinho disso, né, porque o emocional realmente quem coloca é Somos o ser nós, humano, né? E é tão interessante que teve um dado muito interessante da inteligência artificial, que foi um dia que ele ganhou de um grande jogador de Go, que é um jogo japonês. E no cenário, todo mundo lá, quando a inteligência ganha, era para todo mundo ficar feliz. E todo mundo ficou triste porque o cara que perdeu chorou. Então, os humanos choraram junto com ele para dizer, peraí, onde é que nós estamos? Então, a inteligência artificial, ela não foi feita para o mal, mas ela foi feita para o desenvolvimento. E assim como tudo, a gente vai ter que tomar decisões, né, gente? E tomar cuidado também, Sim, né? Porque ela pode ser utilizada para o mal também. Como Só tem que tomar tudo, né? cuidado, Isso. como tudo. E nós temos até uma definição ali que a inteligência artificial é a capacidade de máquinas simularem as habilidades humanas de pensar, aprender e resolver problemas, como se fossem cérebros artificiais. Isso. Doutora? Porque, na verdade, assim, quando a gente pensa em inteligência, a gente tem conceitos de inteligência. Então, ela vai ter habilidades que são próximas ao que a gente tem. Para pensar, aprender e resolver problemas, como se fosse, mas ela não é assim. Ela foi super treinada. Então, eu costumo dizer, quem gosta de filme de ficção, tem o Matrix. Sim. Eu adoro Matrix, porque eu sou de ficção. Matrix. E aí, tem uma cena muito interessante que um dos personagens, ele aprende várias lutas ou várias coisas rapidamente. Então, ele aprende. Então, imagina que se a gente tivesse um computador que conseguisse ler todos os livros do mundo, assistir todos os programas, ouvir todos os podcasts, e ele conseguisse te dar respostas, porque ele foi treinado. Só que conforme ele vai dando as respostas, a gente vai dizendo resposta boa, resposta ruim. Sim. E ele vai comparando as respostas. E ele vai dizendo, opa, estou aprendendo como é que acontece. E ele vai conseguir tomar algumas decisões e vai apresentar para você. Mas quem é que vai executar? É você. Você. Nunca humano, né? E de forma prática, assim, para quem é empreendedor, alguns exemplos, assim, que a gente pode ilustrar de que forma a inteligência artificial pode ajudar os empreendedores. A gente está vendo ali, né, montar Sim. planos de negócio, gerar conteúdos para as redes sociais. De forma prática, como ele poderia utilizar? Por exemplo, vou começar um negócio novo, eu posso usar ele como se ele fosse um pequeno consultor. E eu vou contar para ele, como se eu estivesse contando para alguém, um amigo, e eu vou contar o meu negócio. E ele pode gerar para vocês os passos. Quais são os passos para começar uma loja de doces? Né? Uma outra coisa que eu coloquei ali que eu acho legal é gerar conteúdo para as redes sociais. Porque isso é uma coisa que, para quem está começando, às vezes não tem a grana para poder contratar toda a equipe. Mas ele pode gerar um cronograma do que você pode postar. E é o que a gente usa muito, as redes sociais Usa, no nosso isso. profissional hoje, né? Outra coisa que eu coloquei que eu acho legal
legal é gerar FAQ sobre o produto. Por exemplo, eu preciso de perguntas e respostas sobre o meu produto. Eu preciso treinar o vendedor? Sim. Então, ele pode gerar para mim um script de atendimento ou alguma coisa para eu deixar. Criar imagens, um chatbot para atendimento. E você pode pedir até dicas para ele. Melhora aqui o meu produto. Conta para ele. Ele vai dizer, ó, você podia melhorar isso, melhorar aquilo. E a gente até tomou a liberdade para a gente fazer um teste depois com o mais famoso deles, que é o ChatGPT. Ah, sim, Fer, a gente vai então já. Vamos lá para o Plasma para mostrar para quem está em casa. Pode vir aqui, professora. Pode ficar ali do outro lado e a gente vai simular ao vivo. Eu falo que o ChatGPT, na verdade, ele foi o grande boom. Porque até então, as empresas grandes já usavam. Sim. Mas quem não usava era o comum aqui. Verdade. E ele fez uma forma de linguagem natural, como se ele estivesse conversando com a gente. Eu vou só pegar meu celular aqui, porque eu quero fazer uma pergunta para ele. Então, ó, isso aqui é o ChatGPT na versão gratuita. Tem a versão paga e a versão gratuita. Tem a versão. A gente pode usar a gratuita para poder começar. Sim. Tá? Então você vai fazer a sua inscrição, como a gente faz em todos os sites. E ele vai liberar, e aqui ele tem uma conversa que é parecida com um WhatsApp. Eu vou conversando com ele. Então, a Fernanda está lá comigo, eu falei, Fernanda, vamos fazer uma pergunta para ele aí, pensando nos empreendedores? Vamos já para dar um nele? exemplo e para dar um exemplo. saber como é que funciona. Então, olha só. Tem um salão de beleza e queria sugestões de um cronograma de postagem para a minha rede social. Fernanda está escrevendo aqui. É uma conversa comum. Uma conversa. Tranquilo, né? Para qualquer pessoa que qualquer. Tá começando. Não precisa estar, né, por dentro. Não. Isso aqui a gente chama de prompt, mas é a pergunta. Sim. É a minha informação. Como se eu fosse começar a conversa com alguém. Tá? Então, ela vai colocar aqui pra gente. Olha lá, ó. E aí ele vai responder, ó. Um exemplo de cronograma para o seu salão. Segunda-feira, tema do dia, dica de cuidado com beleza. Terça-feira, tá vendo que ele tá montando? Para quem está começando, isso aqui, ele não vai conseguir estruturar dessa forma, até porque ele não tem conhecimento técnico. Sim. Mas se eu estou começando a minha vida profissional empresarial, eu entendo as dores. Sim. Então, olha só que legal. Cuidado aqui, gente. Quando vocês forem colocar, você não pode colocar dados sensíveis. Lembra? Você não vai colocar telefone, nome, RG, coisas que não são... Importante. Porque isso aqui é uma rede que está todo mundo consultando. Sim. Não quer dizer que se eu for lá escrever o seu nome e perguntar coisas, ele vai dar exatamente. Mas você está dando informações pela própria lei de proteção de dados, né? Essa é uma preocupação das pessoas em relação à inteligência artificial, porque tem até alguns aplicativos e tudo mais, e as pessoas estão com medo, né? De passar Lembra aquele que era dos memes que a gente tinha que responder coisas sobre a gente? Então. Aquilo lá coletou um monte de informação da gente, tá? E ainda tem muito. Tem muito, E tem é legal bastante. que vocês já estão pesquisando Isso. Né? Existem ferramentas hoje que já garantem um pouco mais de segurança. Sim. São ferramentas mais pagas, né, gente? Depende do que eu estou buscando. A gente pode fazer uma outra Tem mais simulação? um exemplo, gente. Vamos colocar ali, ó. Fernanda, vou abrir uma doceria e não sei por onde começar. Vamos pedir ajuda para ele. Nossa! Gente, é muito bom, né? Isso Porque aqui é a pessoa gratuito, sem tá? ideia. Isso aqui é gratuito. Depois de um tempo, se você usar muito, ele começa a ficar lento. Ele dá uma paradinha. O Renan, e é legal porque o empreendedor, muitas vezes, né, ele tá naquela correria do dia a dia Isso. e ele não consegue parar para analisar tudo isso. Existem profissionais dessa área, mas como você disse, para quem tá começando, né? Claro, quando você está começando, você precisa de um apoio. Então, encare isso aqui como um apoio, tá? Ó, então ele fala do plano de negócios, olha só. Geralmente, abrir uma doceria é uma ideia empolgante. Gente, ele fala e ele te empolga, tá? Mas já é até ele é empolga, empolgado. é importante. Aqui estão alguns passos para começar. Um plano de negócio, pesquisa de mercado, localização, licenças. Muito então, bom. ele vai te dando algumas instruções que você vai tomar. O medo das pessoas também é assim... mas isso aqui, e se ele me falar coisas que eu não deveria fazer? Entra o humano. Eu digo que agora, nesse momento, a gente vai ter que tomar decisão se a gente é máquina ou se a gente é... É importante a gente pessoa. analisar a informação, Isso. conduzir. Então, quando ele me der algumas informações, eu vou dizer, opa, eu não sei muito do treinamento de equipe, eu acho que eu preciso perguntar para o humano. Exatamente. Né? Então, assim, essas informações, elas vêm. Sim. O filtro que ele tem não é um filtro total, o filtro somos nós. E em relação a essas postagens, também já ficam as postagens prontas, Tem no caso? sistemas que fazem isso. Você Já? tem sistemas Tudo que você programado. pode... Sim, você pode entrar, falar o que é o seu negócio e ele monta as postagens. Alguns vinculam até a conta, mas aí são para... Quando a gente já está num nível, já que você pode gastar um pouco mais. No começo, que a gente tem que fazer ali, né? Às vezes em família, então ele pode dar dicas. Por exemplo, legenda Sim. para uma postagem. Exatamente. Ou uma carta que você vai mandar para alguém, um e-mail, ou apresentação de um produto. Então aquilo que todo mundo pensa, né? Será que vai roubar
o espaço dos humanos, isso não vai acontecer. Na verdade, assim, ó, lembra que ao longo do tempo isso foi... Sim. Todos os trabalhos foram se moldando. Agora a gente está numa outra época de trabalho. Então eu dou aula para a faculdade, para professores. Né? Pedagogia que eu dou aula também. E eu vejo que hoje, para ser professor, não é mais aquele professor lá da lousa. Como é que eu vou dar aula aqui? Então eu pego meu aluno e digo, ó, vamos simular um caso de um aluno com TDAH e vamos ver o que ele diz? Sim. Será que ele está certo? Então o professor vai ser aquele que vai ter que tomar decisões. O gestor. Então agora eu tenho que ter novas profissões que vão surgindo. Ô, Renan, de que forma você pode falar também que isso influencia? Isso influencia em tudo. É importante que você não precisa, nesse momento, você ter uma verba muito grande, né? Você precisa do seu 5G, então paga o seu 5G. Isso. E o Wi-Fi, que é importantíssimo. Então você tem ali vários dados. E eu também, nós somos os colegas professores, é incentivar também o aluno, né, a usar o chat, mas de uma forma que ele não esqueça que ele precisa moldar isso daí. Eu sou assim, eu sou otimista, até porque eu sou Star Trekker, eu brinco. Eu acho que o mundo veio para dar certo, senão era muito gasto energético. E aí eu preciso mostrar para as pessoas que você pode fazer bom uso das coisas. E aqui está uma possibilidade, é uma decisão sua. Então, assim, a inteligência vai devolver o que a gente dá para ela. Se a gente ficar aqui falando coisas erradas ou palavrões, ela vai te devolver isso. Sim. Tanto que agora, ao longo do tempo, ela foi moldada. E você já tem algum exemplo de pessoa assim que acabou utilizando e aí se colocou melhor? Enfim, porque vocês disseram que estão nessa, né, na questão dos estudos e tudo mais, mas já tem gente utilizando aí essa plataforma. Por exemplo, as empresas, elas estão usando isso bastante nas redes sociais, óbvio. E o que eles estão fazendo agora, que é uma coisa interessante, que até é o que eu estou estudando, é usar a inteligência artificial para criar um produto. Por exemplo, eu posso criar um produto que corrige redações. Né? Ele vai corrigir para um aluno corrigir redação. Eu posso criar uma inteligência artificial que seja alguém que te ajude a pensar em fórmulas novas para o seu produto. Entendi. Né? Eu posso criar inteligência artificial na área de saúde. Na área de saúde isso é muito importante. Que ele mostre para você o diagnóstico. E para as pessoas que ficam interessadas, assim, em poder Primeira utilizar, tem o coisa, grátis, né? primeira coisa, gente, esse aqui é o gratuito. Tem o da Google, que chama Gemini, tá? O Gemini é gratuito. E tem um último exemplo, a Fer tá falando. Ah, então Você vamos colocar mais o um, último? Fer? Ah, esse eu acho que é legal, Isso, porque é por causa do mês das mulheres. Vamos lá. Põe lá, Fernanda. Tem uma oficina mecânica e quero reformular o atendimento para as mulheres que Olha que buscam. legal. O que eu devo fazer? Especificamente, né? Sim, bem específico. Então vamos ver o que ele vai dizer. Ó, ambiente acolhedor, equipe treinada, Nossa. atendimento personalizado. Na verdade, isso não precisaria ser Tá só para as facilitando mulheres. muito, né? Porque antes, né, todas as pesquisas e tudo mais, uma forma de facilitar, né, relacionar também. Ele vai organizar a sua vida. Deixar tudo organizado. Né? Eles falam que a gente está numa nova era onde eu vou ter assistentes pessoais. A Alexa não é um assistente pessoal? Com certeza. Entendeu? Eu falo que é igual se você tivesse um assistente pessoal, você tem um cabeleireiro e alguém que está assistindo, vendo você 10 anos fazer a mesma coisa. Ele vira seu assistente. E ele sabe aquele cliente, ele sabe. Então é como se eu tivesse treinado uma inteligência. Tem esse detalhe, porque a pessoa Sim. ela já vai transferir ali. Isso. Ele me conhece. Já Se eu conhece. entrar aqui, ele fala: olá, professora Ana Maldiceia. Ai, meu Tudo Deus. bem? Isso que o pessoal tem um pouco de medo. Vamos sentar mais um pouquinho pra gente terminar essa conversa aqui, então. E, Laís, é importante frisar, finalizando, né, o mês das mulheres, a professora Ana Mauricéia também é uma empreendedora, né? Sim. Então a gente trouxe aqui semana Legal. passada, né, falando sobre as mulheres empreendedoras. Então, né, fala também um pouco sobre O isso. que eu fui fazer? Eu olhei, foi a pergunta que você fez. Ela vai mudar a minha vida, porque eu estou criando uma plataforma onde eu possa oferecer de forma segura os dados para as empresas, para as escolas usarem inteligência artificial. Só que de uma forma segura, porque quando a gente coloca ali, a gente não tem alguma segurança. Muito obrigada pela Obrigado, participação, Laís. viu, gente? Eu tenho certeza Obrigada. que muita gente gostou desse assunto.